Então vamos lá, pessoal. Boa noite quem está nos vendo nesse momento pela live do podcast do Lu. Estamos aqui hoje, o nosso convidado de honra, Pastor Hernani, da Rede da Família. Pastor Hernani hoje vai compartilhar um pouquinho da vida dele, da trajetória dele. Pastor Hernani, para quem não sabe, também ministra um curso abençoado, que é o curso de finanças, tá? Mas se eu for ficar falando aqui, eu vou demorar muito para falar dele. Então vou deixar ele se apresentar. Se apresente para nós, pastor. Boa noite, a graça e a paz. Quem vos fala, Pastor Hernani. Estamos aqui no Jardim Eldorado, né, junto com o pastor Henrique Finoto, liderando a Rede da Família, e um grande prazer estar nessa noite aqui, no podcast do Luciano, para compartilhar com os irmãos um pouco da nossa história, da nossa caminhada, do que nós temos feito nesses dias. Amém. O pastor Hernani, ele é casado com a pastora Daniela. Sim. Pai de um jovem abençoado chamado Felipe. Isso. Uma menina abençoada chamada Esther. Perfeito. E um garotão ligado no 220 chamado Benjamin. Isso mesmo, né? Os 3 filhotes que Deus nos deu, esse casamento abençoado por Ele, né? Aleluia. E antes de a gente continuar, né, falando um pouquinho da vida do pastor Hernani, eu quero que você que esteja assistindo essa live hoje, saiba que o nosso prazer é transmitir Cristo para a sua vida. Então eu pedi para o pastor Hernani para ele dar uma palavra para os nossos ouvintes hoje, pastor. Uma palavra de Deus ali para eles. Então, você que está nos ouvindo neste momento, né? Não sei como é que você está vivendo, como é que você tem passado, mas eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus, Ele te ama, Jesus está de braços abertos para recebê-lo. Venha estar conosco. Não estamos chamando você para uma religião, mas para viver o verdadeiro cristianismo com o nosso Senhor Jesus. De repente você está depressivo, de repente você está aí trancado, sem motivo para fazer as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, nesse mundo não há mais motivo. O motivo tem que ser Cristo. Quando Cristo está no centro, nós vivemos uma vida que agrada o Senhor. Venha conosco, venha participar conosco, nós estamos numa campanha imensa de Casa de Paz. Vai ser um enorme prazer recebê-los aqui. Temos culto aos domingos, né? Aqui no nosso prédio no Eldorado, às 8 da manhã e às 18 horas da tarde. Venha, 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 que Deus tem uma vida abundante para você também, assim como tem para nós. Amém? Assim como eu falei, o pastor ele é casado com a pastora Daniela, que é da Rede das Crianças. Então às vezes você que vai aceitar o convite do pastor para vir no culto, e às vezes vai achar que porque tem um filho, pode... Não, temos um culto separado, especial para o seu filho. Amém? Pastor Hernani, podemos começar? Opa, tranquilamente? Vamos lá. Então tá. Pessoal, nós sabemos que um pastor ele não brota do nada, ele não nasce do nada, tem toda uma trajetória. Pastor Hernani, como que foi a juventude do senhor, essa trajetória da juventude até chegar às portas da igreja? Bem, eu sou do ano de 1975, né? Então, eu já estou aí com os 47 para 48 anos. Sou nascido e criado aqui na Estrela do Sul. Sempre morei aqui, é o único lugar que eu morei. Cresci no meio de todos, jovens aqui, normal. E uma vida, né, que não existia muito sentido, né? Cresci, depois comecei a me envolver muito com bebida, né? E aí, um dia eu conheci a Jesus aos 27 anos de idade. E ali eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Eu entreguei minha vida a Ele. E ali aqui na Igreja Batista Imperial, eu pude ter essa caminhada cristã, né? Já estamos juntos aqui com o pastor Henrique há 21 anos já, 21 anos trilhando. Sou pastor desde 2011, né? Um privilégio. Não esperava ser pastor. O chamado foi se desenvolvendo no caminhar. Cresci aqui, muitos amigos hoje estão aqui na igreja conosco, outros ainda não estão. E eu creio que eles um dia estarão conosco. Esse breve relato da minha conversão. Amém? Então vocês viram aquilo que o pastor falou no começo, né? Ele não está convidando você para uma religião, mas sim para conhecer a Cristo. E foi Cristo que mudou a vida do pastor Hernani, como de outros amigos dele, de outros pastores que aqui esteve conosco. Já aproveitando que ele tocou nesse assunto, a questão do chamado, pastor, como que foi esse chamado do senhor? O chamado, né, Luciano, ele vai se desenvolvendo no seu dia a dia na igreja, né? Eu me converto no ano de 2002, me batizo em 2002 e logo ali, 2003, 2004, eu já estou envolvido na liderança.
né, no dia a dia da igreja, e ali vai despertando, né, porque a liderança ela é despertada, né, as pessoas elas têm um potencial muito grande de liderança dentro de si, mas às vezes não exerce a liderança porque ela tem medo, ela tem receio, e quando você entra completamente na obra do Senhor, ele vai te proporcionando essas coisas. Então eu comecei a liderar a célula, comecei a discipular. Aí houve um tempo que eu assumi uma rede, né? Antigamente aqui o pastor Henrique chamava pastor de área, né? A gente não era um pastor ordenado, era um pastor de área. Logo depois, né, ele voltou o título para obreiro. O obreiro você faz o teste. E ali nesse percurso, nesse teste, acompanhando os pastores, acompanhando os homens de Deus que passaram aqui, eu falei, eu acredito também que Deus me chamou. E Deus me chamou em alguns momentos especiais, né? E depois entramos no seminário, fizemos o seminário, 3 anos de muita batalha, 3 anos de muito ensino. Eu indico a você, né, que tem vontade de fazer o seminário, venha fazer conosco também. Venha se capacitar, venha conhecer mais da palavra do Senhor. Não quer dizer que você vai ser um pastor, mas o seminário ele abre muito a tua mente. E logo após isso Deus nos confirma um pastoreio, né? E ali nós somos ordenados em 2011, estamos hoje aí pastoreando para a honra e glória do Senhor. Amém, maravilha. E nesse percurso, pastor, a família do senhor já era toda inserida na igreja, assim, familiares que eu digo, irmãos, parentes, sogra, mãe, já eram inseridos na igreja? Não, eu fui o primeiro da minha casa, né? Minha mãe e meus irmãos, eles frequentavam um centro espírita, né? Então eu era o único que não frequentava, mas após a minha conversão, assim, instantaneamente, né, minha mãe se converte, meus irmãos se convertem, né, a minha esposa ela vem logo depois. Nós tivemos um relacionamento antes de nos converter, e um relacionamento que não deu certo, como muitos relacionamentos não dão certo quando não existe Cristo no centro. Logo após aí 3 anos da minha conversão, ela se converte e Deus caminhou toda a história nossa, né? Hoje, graças a Deus, podemos falar que nós temos praticamente toda a nossa família envolvida na obra do Senhor. Alguns aqui conosco, outros em outras igrejas, mas pregando o reino do Senhor, né? Maravilha, perfeito. Então, para a gente poder entender, para quem está nos ouvindo, como que é maravilhoso quando Cristo entra na situação. O Senhor foi o primeiro e fez aquilo, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Conseguiu resgatar toda a família, irmãos, mãe. Perfeito. Como o Senhor mesmo comentou, o Senhor teve um relacionamento, como era do mundo, se desfez, mas quando o Cristo entrou, ele resgatou aquele amor que gerou essa família linda, que esses 3 jovens estão aí abençoados para a glória de Deus. Já aproveitando esses 3 jovens abençoados, pastor, o senhor tem ali, o Felipe está com quantos anos agora? O Felipe está com 17. 17. O Benjamin? O Benjamin ele tem 9. E bem no meio dos dois vem uma mocinha. A Esther com 13, né? E como que é, pastor? O senhor lidar com essa diferença? Um já está ali, outro está ali. É fácil, né? Assim, é uma experiência, primeiro que você ser pai é uma experiência sobrenatural, né? A realidade é que você vai vivendo a mesma fase com o que você passou com o mais velho, você passa do meio e você passa com o mais novo. São fases, né? Com o Felipe nós estamos aprendendo uma fase de adulto. Com o Benjamin nós estamos revivendo uma fase de criança. E com a Esther estamos revivendo uma fase de adolescência. Mas quer dizer uma coisa para você, todos inseridos na igreja, todos frequentando seus cultos, servindo ao Senhor, Felipe liderando cela, baterista, menino de Deus, menino assim que eu amo muito, a Esther, uma princesa, que começou a fazer maturidade cristã, Benjamin aí crescendo ainda, né, 9 anos, na célula, já inteirando o assunto da visão. É uma bênção você ter a sua família, né, que a Bíblia diz assim, né, ensina a criança o caminho que se deve andar. Porque depois, mesmo sendo velho, jamais vai se desviar. Mas o papel nosso como marido, como esposa, né, como casal, é ensinar o caminho, ok? E eles vão aprender. Mas depende muito deles também, né, Luciano? Porque às vezes o menino cresce, não dá certo, e não podemos nos culpar. Porque nós estamos instruindo a criança, né? Mas a instrução principal ela começa em casa. Não é apenas na igreja, achar que a igreja vai resolver todos os problemas. Não. Em casa, no acompanhamento, no amor, no carinho, no ensino. Eu creio sim que tem tudo para dar certo. Amém. Então nós vemos, gente, não sei se vocês perceberam, mas quando o pastor falou dos filhos, até o semblante dele mudou.
Mas o que é isso? É o amor que Cristo tem colocado no coração do pastor todos os dias. Que a busca primordial é Cristo. E daquilo que o pastor falou, primeiro nós ensinamos em casa. Mas eu, por conhecer as crianças, eu vejo que elas não estão aqui por obrigação, porque o pai é pastor. Eles gostam de estar aqui, eles gostam de ouvir a palavra, assim como o senhor falou, o Felipe na bateria. Né? Eu já tive o privilégio de dar aula para a Estherzinha no grupo que a gente tinha treinamento. Sempre estava ali contente, feliz. O Benjamin, como o senhor falou, 9 anos, está naquela fase elétrica. E são crianças, jovens, que gostam de estar aqui, não estão aqui por obrigação. Porque tem gente que acha que assim, é filho de pastor, tem que ser pastor, não pode fazer um ai. Não, eles estão aqui porque gostam. Você sabe, né, Luciano, que filho de pastor nem nome tem, né? Que às vezes estão ali, é o filho do pastor, é o filho do pastor. Então eles carregam isso, né? E a gente tem que tirar isso, esse peso, né? Eles são filhos iguais, né? Nós estamos numa posição pastoral. Então, assim, mas eles são uma criança, é um jovem, eles podem compartilhar das coisas de jovens que não são filhos de pastores. Aqui na nossa igreja tem muitos jovens. O Felipe, como filho de pastor, ele está no meio de jovens que não têm seus pais como pastores, mas estão na igreja, estão no corpo de Cristo fazendo a obra do Senhor. Amém. Pessoal, como eu tenho dito para vocês, nosso intuito aqui é transmitir aquilo que Cristo tem colocado nos nossos corações. Para quem não sabe, o pastor Hernani e a esposa dele também ministram nos cultos de casais, tem aqui, é muito bacana. Vê se você que está nos ouvindo aí, ou que vai receber essa live depois, vê se você não pertence a uma igreja, ou às vezes está lá fora, eu, Luciano, também te convido. Venha fazer parte, se eu não me engano, semana que vem tem o primeiro culto, não é, pastor? Perfeito, terça-feira, dia 7 de março, 19h30, vai ter um culto poderoso de casais aqui na nossa igreja. Venha cá, venha edificar um pouco, né? Existe uma frase que nós usamos muito. Não existe nada que não esteja bom que não possa ficar melhor ainda. Se o seu casamento está bom, eu quero dizer uma coisa para você, ele pode ficar melhor ainda. Venha conosco, venha ouvir a palavra, venha receber uma oração, venha aqui ser edificado uma vez por mês. Toda primeira terça-feira do mês, nós temos culto para casais em todos os nossos prédios, iniciando às 19h30. Amém? E eu vou falar para vocês, às vezes a gente acha, igual o pastor falou, não, tá tudo bem, mas vamos fazer a preventiva, né? Sim. Vamos estar se cuidando, vamos estar ali. E os pastores não estão aqui, gente. Às vezes a pessoa fica com medo de ir na igreja, porque acha que os pastores vão ficar apontando o dedo. Eu não vou falar apenas porque eu congrego aqui, mas não, aqui os pastores estão para ajudar, não para julgar, porque não cabe a nós, não cabe ao pastor estar julgando ninguém. Mas venha, vai ser bacana, você vai aprender a transmitir também para os seus filhos, seus familiares, esse amor que o pastor falou que ele transmite para os filhos dele. E como o pastor falou, ele é nascido e criado aqui no bairro, eu também nasci e criado no bairro. E pastor, como o senhor nasceu e foi criado aqui no bairro, assim como eu também, né, nós conhecemos o bairro aqui, há uma preocupação nessa época de termos os filhos adolescentes pela questão do bairro não está tão seguro? Então, Luciano, a gente vive tempos diferentes, né? Você lembra, né? Você é um pouco mais novo do que eu, você é uma geração já abaixo de mim, né? Então, assim, é muito diferente. Hoje você tem assim, muito mais pessoas do que aquele tempo, né? Uhum. Aquele tempo eu lembro que a gente não ficava muito tarde, a gente ficava fora de casa, porque os pais seguravam, né? E hoje você passa na praça, muitos jovens, 10, 11 horas da noite, às vezes jovens que estão ali com um propósito, às vezes outros que não têm propósito, às vezes que querem fazer algo que não vai agradar, algo perigoso. Mas eu creio sim que nós vivemos numa região abençoada por Deus. Eu creio também que essa geração que está vindo agora é uma geração que vai ter a oportunidade de conhecer Cristo mais cedo do que nós, né? Nós conhecemos a Cristo muito tarde. Nós sofremos para conhecer Cristo. Eles não precisam sofrer, né? Nós estamos tendo casa de paz, muitos jovens têm frequentado. Agora, a decisão é pessoal. Servir a Cristo é uma decisão pessoal. A Bíblia diz que há dois caminhos, né? O caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é o que todo mundo faz, é o que todo mundo anda. O caminho estreito é aquele que você começa a negar os seus prazeres, negar a si mesmo em função de algo bom que está pela frente. Eu creio sim, Luciano, que a gente vai ganhar nosso bairro, nós vamos ganhar nossa região para o Senhor e vai ser muito uma bênção. Amém. Então você que ouviu esse relato agora do pastor Hernani e também mora no bairro ou na região próxima aqui e quer ter isso também, essa tranquilidade no seu coração, traga o seu filho, traga o seu jovem, venha você pai, venha junto com ele, ache os nossos cultos. Como o pastor já falou, temos 2 cultos, o de manhã da Rede da Família
e às 18 horas que é o dos jovens, tá? Mas de repente você fala assim, poxa, mas eu não posso ir no cedo. Não tem problema, você que já é um senhorzinho, você que já tem uma família, pode vir no da tarde também, não tem problema. Mas venha ouvir a palavra de Deus. Amém? Pastor, lembrando aqui, o senhor falou que é um tempo diferente e tudo, né? Eu vou chegar no ponto que o senhor é formado nessa área, mas o que o senhor pode falar desse tempo de agora sobre relação de prosperidade? Então, Luciano, assim, as pessoas buscam ser prósperas, né? Mas a definição de prosperidade que eu tenho, né, para mim, é você ter o suficiente para você sobreviver. Às vezes a prosperidade está ligada com riqueza. Às vezes a pessoa tem muita riqueza, mas a pessoa não tem paz consigo. Com prosperidade você precisa estudar um pouco mais. Existem várias teologias, da pobreza, da prosperidade e da mordomia. Eu creio muito na teologia da mordomia, que nós fomos chamados para sermos mordomos. O que é um mordomo, Luciano? Mordomo é aquele que cuida de algo que não é dele. E isso é nosso. Nós cuidamos de algo que não é nosso. Porque é o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que nos dá o recurso para cuidarmos. E quanto mais eu cuido, com mais cuidado, o Senhor acrescenta cada dia mais para nós. Amém. E por que eu fiz essa pergunta primeiro? Porque o pastor Hernani, se eu estiver enganado, ele me corrige, o senhor é contador, certo? Certo. E ele ministra um curso abençoadíssimo, que é o curso de finanças aqui na igreja. Então, como ele mesmo falou, é um leque grande para se estudar. E ele estudou, se capacitou, se especializou para estar transmitindo para nós também esse conhecimento. Eu quero falar um pouquinho desse curso, pastor? Sim, o curso de finanças ele faz parte da escola da família, né? Nós temos a escola da família. O que é a escola da família? Nós temos curso de noivos, curso de vida conjugal, curso de educando filhos e curso de finanças, né? Nós oferecemos esse curso para toda a nossa igreja. É claro que cada um no seu devido tempo, né? Nós estamos ministrando o curso de finanças há muito tempo, né? Há muitos anos. Eu fui enviado pelo pastor Henrique e a pastora Daniela lá para Santa Fé do Sul, em São Paulo, onde nós fomos instruídos no final de semana sobre o curso de finanças, e Deus nos chamou para estar edificando os irmãos nesse tempo. Então agora nós estamos com uma turma muito boa lá nas Moreninhas. Forte abraço para os irmãos das Moreninhas e região. Iniciou segunda, mas ainda há tempo de você fazer esse curso. Você pode fazer de duas formas. Primeiro, presencial, que é lá no prédio do pastor Daniel, lá nas Moreninhas da Igreja Batista Imperial, segunda, 19h30. Ou você pode também acompanhar pelo YouTube os canais da nossa Igreja Batista Imperial das Moreninhas e Igreja Batista Imperial do Jardim Eldorado. Serão 12 semanas. Né? Olha só o conteúdo que nós vamos falar, Luciano. Se você me permite. Não, pode falar, pastor. Vamos falar sobre pobreza e prosperidade, prosperidade e senhorio, vencendo Mamon. Você sabe que Mamon é um Deus, né? Concorrente do nosso. Um mordomo fiel, aprendendo a ofertar. E uma das mais importantes, quebrando a prisão da dívida. Isso pega muita família, né, pastor? Luciano, você tem ideia de quantas pessoas, até 10, estão endividadas neste momento? Chuta o número aí, de 1 a 10. Pastor, já cada 10, 6 estão endividados. Bem, Luciano, você quase chegou lá, né? Mas nós temos hoje, de cada 10 pessoas, 7 passando dificuldade financeira. E dentro da igreja, Luciano. Dentro da igreja, ouvindo a palavra. Por quê? Porque estão amarrados a dívidas. Você sabe que dívida é tudo aquilo que você não consegue pagar. Se você tem um orçamento mensal, você tem um carro financiado, por exemplo, uma casa financiada, se você paga certinho, a casa e o carro, apesar de serem financiados, não são dívidas. Vão se tornar uma dívida a partir do primeiro dia que se vencer. E aí, as pessoas hoje usam muito cartão de crédito, pagam muito mínimo. Você sabe que pagar o mínimo do cartão de crédito, você vai trabalhar para os outros. Então nós temos essa matéria que vai lhe ensinar a quebrar a maldição da dívida. Honestidade em tudo, alguns obstáculos que nos impedem de prosperar, certo? Nós temos a verdadeira chave da prosperidade, um coração próspero,
quando a prosperidade não é bênção, e também uma alta avaliação financeira. Então é um curso que nos ensina, baseado na palavra de Deus, da escola da família, que nós temos vários testemunhos. Né? Temos testemunho de pessoas que têm feito o curso, têm se liberto da dívida e estão começando a prosperar e serem mordomos fiéis. Não, olha, eu vou falar para você. O curso, para quem não sabe, posso falar, pastor, não tem custo algum. É totalmente gratuito, mas vou te falar. Se fosse cobrado, ainda valia a pena. Sim. Porque eu lembro que quando eu comecei o curso, achei que era só mais uma palestra, mas ele foi indo, fui pegando aquela dica que o senhor manda ir fazendo, as tarefas, e eu comecei o curso com uma dívida violenta de um carro que o mecânico me deu um balão violento e tudo. E entendi, o senhor falou que quando você paga não é dívida, e para glória de Deus, eu terminei o curso com um carro valendo 45 mil reais. Entendeu? Não porque eu tenho os olhos azul bonitinho, não. Porque além de eu crer que o Senhor tem muito a me dar, eu segui os passos que o Senhor nos orientou. Que o Senhor também não chegou ali e pegou, eu, Hernani, aqui vou fazer isso aqui. Não. O Senhor estudou, o Senhor pegou uma orientação, teve base bíblica, teve muitas coisas que o Senhor ajudou. Então, você que não conhece o curso, está endividado, você não, olha, vale muito a pena, se esforça um pouquinho. Se você é da região da Moreninhas, vai lá, participa presencial, porque presencial também é um diferencial muito grande. Muito, né? Eu quero até, assim, o curso gratuito ele é pela internet, né? Presencialmente, você tem o curso da apostila, lá com a equipe do pastor Daniel. Mas eu quero falar uma coisa para você, Luciano. Você sabe qual que é a chave do sucesso em qualquer área da tua vida? É você aplicar aquilo que você aprende. Você está dando testemunho que você aplicou aquilo que você aprendeu e você está tendo sucesso. Então, na realidade, nós escutamos muito, vemos muito, ouvimos muito, mas praticamos pouco. Né? Se você praticar, você vai conseguir vencer. É isso aí. E uma outra dica que o pastor deu também é essa questão de não ficar preso ao cartão de crédito. Claro. Não adianta você ficar preso. Eu tenho um limite. Não é seu, aquilo é do banco, o banco não vai quebrar. Agora, se você ficar usando, e aí você vai quebrar. A pessoa tem essa mania, né? Nossa, peguei ele. É meu. Não, não é seu. Você sabe o que muitos fazem, Luciano? Eles fazem o limite do cartão um outro salário. Então ele acha que aquele cartão que chegou lá é um salário que ele pode gastar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você passa o cartão em qualquer lugar, a conta vai chegar, amigo. E aí você tem que estar preparado para pagar essa conta. E uma das coisas que nós ensinamos no nosso curso é você não comer fiado. Sabia, Luciano, que você pode não comer fiado? Só você pagar à vista. Uau, mas como, pastor, eu faço isso? Se organizando, se planejando e tendo ali o recurso sobrando para você pagar à vista. Vem aprender conosco, hein? Isso. Sendo fiel também no dízimo, Claro, né, você consegue ganhar tudo certo. Primeira coisa, então, né? Mas vocês entenderam, né? O pastor está aí para nos ajudar em todas as áreas, na área da família, na área financeira, se você precisar. Como nós temos dito, às vezes de repente você está com vergonha, não quer mandar uma pergunta aí ao vivo, mas depois você pode mandar no chat, pode mandar no particular. Se for uma pergunta direcionada ao pastor Hernani, eu encaminho para ele. Se ele vai ler com tempo hábil, vai responder, senão a gente mesmo pode estar respondendo para você. Amém? Pastor, vamos lá. Hoje o senhor falou que os filhos lá é cada etapa. O Felipe já está ingressado na faculdade? Sim, Luciano, nós tivemos a graça do Senhor, né, de ele conseguir passar lá na Universidade Federal, vai cursar fisioterapia, né? Nós oramos muito por isso. E assim, do mesmo jeito que aconteceu com o Felipe, pode acontecer na tua vida, pode acontecer com o teu filho, porque as oportunidades são únicas, né? Então, depende muito deles, né? Mas nós conseguimos, pela graça de Deus, Felipe conseguiu passar, foi aprovado no vestibular, está matriculado e segunda-feira começa a estudar. Amém, parabéns, Felipe. E pastor, o que eu quero concluir com isso? Ele vai para a faculdade agora, vai ter novas experiências, como o senhor mesmo falou, ele já tem uma base cristã, tem muitos amigos que não são cristãos. E isso, como pai, preocupa? O senhor é mais tranquilo? Eu lembro que uma vez o senhor comentou que se o senhor puder, o senhor leva e traz ele tranquilo. Como que é essa etapa? Sim, Luciano, a gente, essa semana inclusive eu vi uma publicação de um índice que eu fiquei muito preocupado, né? Que falou que de cada 10 jovens cristãos que vão para a faculdade, 7 se desviam. Eu fiquei preocupado. Fiquei me perguntando, mas por que 7 se desviam? Então assim, nós temos que cuidar também. Nós temos que proteger, mas eles têm que ter a experiência pessoal deles.
vai estar lá, vai estar convivendo com pessoas que crê, pessoas que não crê. E o que a gente ensina é que ele mantenha a fé, mantenha a firmeza, que ele lembre das raízes, né? Que ele lembre de onde ele veio, lembre onde Deus pode levar ele. Não tem como a gente blindar os nossos filhos 100%. A questão de levar é sempre uma honra, né? Eu sempre sinto honrado e de poder levar meus filhos à escola, assim como você, pai, também. Acredito que seja honrado também. A gente faz muito hoje, Luciano, que a gente não teve no passado. Exatamente. Né? Então, assim, depender de nós aí, estamos aí para poder cumprir todas as etapas na vida deles. Aí vai chegar um momento que vai se formar, vai constituir a família, vai ter seus filhos, que ele possa pegar o nosso exemplo e levar para os seus filhos também. Maravilha, professor. Que isso já encaixa na próxima pergunta, né? Que como o senhor passou e viveu um tempo, como é para o senhor hoje ter o privilégio de sustentar suficientemente seus filhos para eles não passarem a dificuldade que o senhor passou? Então, Luciano, a gente aprende com a vida, né? A vida nos ensina muita coisa. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, que me instruíram dentro das possibilidades deles, né? E a gente conseguiu crescer, conseguiu estudar. Eu lembro que na época, Luciano, em 1995, quando eu me formei no Arthur de Vasconcelos Dias, se não me falha a memória, eu fui, da nossa sala, 2 alunos conseguiram entrar na faculdade. Foi eu e mais uma pessoa. E ali eu gostei da contabilidade, me tornei um contador, já tive escritório de contabilidade. Mas aí chegou um tempo que Deus vai te levando, vai te crescendo, né? E hoje eu sou um gestor de contrato, tem alguns clientes que eu dou auxílio, dou consultoria. E assim, eu faço de tudo para que possa ter o sustento deles e da nossa família e daqueles que estão perto de nós. Gente, quando eu falo em questão de ser diferente, não é questão de agressividade, não é nada disso, é aquilo que o pastor falou. Era uma época diferente, que às vezes os pais davam aquilo que eles podiam. Claro. Né? Eu mesmo, que nem o pastor falou, eu sou 5 anos mais novo que o pastor. Então, mas teve época de eu querer uma bolacha tal, mas meu pai e minha mãe infelizmente não tinha aquela, era mais simplesinha. Então é esse tipo de questão. Tipo, minha lá em casa foi ter televisão colorida, nossa, meus amigos já tinham faz hora. Mas tipo assim, eu como criança eu era grato por ter a preto e branco para assistir. Hoje os nossos filhos, eu vejo aí, uma grande maioria, os filhos têm TV de LED. É uma TV linda na sala lá. Celular, então, né, Luciano? Celular. Criança com 8, 9 anos tem celular que nós, então, na nossa época... Era ficha para fazer fila no orelhão. Era orelhão, era ficha. Nossa, mas é a vida, né? Isso. Sinal que nós estamos ficando velhos já, né, Luciano? Não, tô jovem ainda. Essa barba branca aqui é só minha filha que jogou tinta. Mas então, voltando. Então, eu creio que isso que o pastor falou serve para você que está vendo aí. Sabe, você passou por uma etapa na sua vida, você foi privado de algumas coisas, e eu vejo que muitas pessoas no mundo, pastor, às vezes querem, parece que se vingar dos filhos. Porque não se liberta daquela prisão. Tipo assim, não, eu fui criado desse jeito, da agressividade, a mesma coisa. Eu acho que não é bem por aí. É verdade, né? O que nós temos que entender é o seguinte, cada um teve a sua fase. Né? Nós tivemos a nossa fase. Nossa fase foi um alicerce. E eles agora estão sendo paredes. Os filhos serão cobertura. Você sabe que o alicerce é mais difícil. Eu nunca trabalhei de pedreiro nem de servente. Já tentei ser servente, mas não deu muito certo. Né? Mas eu tenho um irmão que é mestre de obra. Então, às vezes, eu via nas construções que ele fazia, até mesmo na minha casa, gastava-se um tempo muito grande para fazer aquele alicerce. E quando ele ia fazer a parede, já era mais rápido. Então, ou seja, nós como pais hoje, ou como os nossos pais, somos e fomos alicerce. Nossos filhos estão sendo paredes. Então eles estão num momento diferente, né? Um momento de estudar mais. Tipo, eu comecei a trabalhar, Luciano, com 12 anos de idade. Por quê? Porque eu necessitei do trabalho. E hoje eu faço de tudo para que o meu filho, né, tenha a sua profissão, é claro, né, se forme, para começar o trabalho também. Então, é isso que nós temos que tentar fazer. Nem todos conseguem. Não estou dizendo que não pode trabalhar. O trabalho é digno. O trabalho foi algo de Deus. Mas se você tem a oportunidade de investir na fase do estudo, que toda vida é uma fase. Você tem uma fase. Muitos têm uma fase de estudo, que podem estudar e não estão estudando, certo? Podem, né? E tem gente que queria estudar, está tendo que trabalhar.
É. Então valorize seu paizão, sua mãezona. Então, gente, ó, só recapitulando. Do porquê que é interessante a gente tocar nesse assunto. Porque eu creio assim, que se hoje, tanto eu quanto o pastor Hernani tem essa visão dessa forma, não é porque a gente deitou e plum, não. É porque Cristo veio trabalhando em nossas vidas, veio nos mudando, veio nos livrando daquela prisão que era do mundo, que era da bebedeira, das drogas, dos vícios, daquilo tudo que o mundo te oferece. E paramos de ouvir aquela voz secular, começamos a ouvir a voz de Deus. E aí o amor de Deus foi entrando dentro de nós e nós conseguimos mudar. Né? Eu faço isso também com os meus filhos. Minha esposa mesmo fala que eu mimo minha filha de 22 anos. Né? Mas é aquilo que você falou. Se eu puder, é um privilégio para mim. Se eu puder estar cuidando, tá direcionando, tá mostrando para ela. E é aquilo que o pastor falou. São etapas diferentes. Eu, não sei se o pastor Hernani lembra, meu pai tinha um sacolão, então eu ia com ele cedo pro Ceasa. Só que aquilo que eu falei, como ele era preso no álcool, na bebida, ele acabava descontando isso em mim. Mas depois, com o tempo, quando eu me converti, aquilo quebrou no meu coração. Eu perdoei, não tenho mais nenhuma mágoa. Por quê? Porque foi aquilo que ele também aprendeu. Então foi uma bagagem que ele teve que transmitir. Mas hoje, graças a Deus, igual o senhor falou, nós podemos o quê? Fazer diferente para nossos filhos. Assim, Luciano, existe uma frase que minha esposa usa muito, né? Que você só pode oferecer aquilo que você recebeu. Né? Mas, às vezes, eu contesto, porque a gente pode oferecer algo melhor do que nós recebemos. Né? Então, não condeno, porque eu creio que nossos pais fizeram de tudo do melhor para nós. Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, aos 12 anos, a minha mãe, ela lavava roupa fora de casa para me ajudar na passagem. Né? E ali com mais 3 irmãos em casa. E assim, eu creio que isso foi um grande aprendizado para mim. Que na vida você aprende. Tudo na vida é um aprendizado. Você só não pode desistir. Você não pode entrar para o caminho que não tem volta. Você sabe qual que é o caminho que não tem volta. É aquele que se perde, aquele que se droga, que se prostitui, aquele que acha que não tem mais solução. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem solução. Se o mundo diz que você não tem, Jesus diz que você tem. Porque Jesus morreu por você também naquela cruz. Amém? Então, podemos pegar esse pedaço que o pastor Hernani falou. Muitas vezes você, que recebeu ali do teu pai, é só brutalidade, ignorância, estupidez. Mas o nosso Senhor, Ele te enche de tanto amor que você transmite para o próximo. É um amor em abundância. Na nossa época, como o pastor mesmo falou, era uma época bem diferente. Mas foi aquilo que nos deu a direção para nos transformar homens de verdade. Como o próprio pastor falou, que ele foi um dos poucos que foi para a faculdade. Eu lembro que naquela época mesmo, o interessante era o quê? Terminou o segundo grau, fez uma datilografia e acabou. Era o objetivo de todo mundo, né, Luciano? Era só aquilo ali, segundo grau, né? Acabou. Hoje, assim como eu, como pastor, que o filho dele já está entrando na faculdade, o sonho de todo pai é ver o filho formado. Sim. É ver o filho entrando com a sua esposa ali no altar, para casar bonitinho. Mas o que o mundo oferece? Tá bom, termina ali o ensino médio, faz qualquer coisa, casa com qualquer uma, e não é isso que nós temos, né, pastor? Eu quero até sentir agora direcionar para você que está me ouvindo, que tem um desejo de estudar, que tem um desejo de cursar uma faculdade. Deixa eu falar uma coisa para você, não desista do teu sonho, sabe? Tem muita gente que está enterrado no fracasso. E tem uma frase que eu tenho utilizado muito, Luciano, que o fracasso, ele é um evento, ele não é uma pessoa. A noite passada se passou ontem, hoje é um novo dia. Não é porque ontem não deu certo que amanhã não vai dar. Ah, pastor, mas eu já tenho 23, 24, 25, 30, 40 anos. Luciano, quantas histórias que nós temos aí motivacionais de pessoas que se formam 50, 60? Deixa eu falar uma coisa para você. Não deu certo na federal, Deus vai abrir a porta do recurso que você precisa para estudar na Uniderp, na Unigran, na UCDB. Quantas faculdades temos em Campo Grande hoje? Na Estácio, são várias. Não desista do teu sonho, sabe? Você precisa estudar, se capacitar para você ter um mercado. E hoje, pastor, a pessoa não precisa nem falar que é questão de tempo, que tem até as faculdades online. Claro, tem essa Então, possibilidade também. Tem né? um leque, ele é grandioso. Mas aquilo que o senhor falou, tem pessoas que têm a oportunidade, mas jogam fora. E assim, eu não sei se o pastor vai concordar comigo, a gente pensa, eu vou chegar aos 18, demora. Gente, passa voando.
como a gente falou, parece que a gente nasceu ontem, estava ali jogando bola, um antigo poeirinha ali, e hoje já estamos aí, todo pai de família, já presta os filhos ir para a faculdade, já beirando a casa dos 50, então passa muito rápido, então não perca essa oportunidade de estudar. Como também vou reforçar, não perca a oportunidade de vir assistir um culto nosso aqui, tá? De vir que ouvir uma palavra de Deus, uma palavra para tocar o seu coração. Por que eu digo isso? Como o pastor mesmo falou, às vezes tem pessoas que estão aqui dentro da igreja mesmo, mas estão sofrendo com algumas falhas que tem ali na questão do curso que vai estar aprendendo. E eu passei por uma situação também complicada. Mas eu poderia fazer igual o povo do mundo, chutar o pau da barraca e largar a mão. Mas o que eu fiz? Eu baixei minha cabeça, quebrei meu orgulho, procurei o próprio pastor que está aqui, o pastor Hernani. Né? Eu faço parte da área do pastor Hernani, que é da família, da família. E ele chegou, conversou com a gente, abriu os olhos. Logo depois eu me prostrei diante do Senhor. E o Senhor, no meu coração, tocou aquilo. O que você quer? E eu falei para o Senhor, eu quero isso. Ele só falou, então faça isso. E eu fiz. Segui aquilo que o Senhor me mandou. Graças a Deus, meu casamento está cada dia mais abençoado, Amém. Blindado. Tudo que eu tenho feito, até tanto menos projeto do podcast, nada passa se eu não conversar com a minha esposa, que é uma parceira, que está ali do lado, junto, sabe, uma companheira mesmo. Os cultos que tem aqui de casais, que eu falei para quem está nos ouvindo, não perca, venha conosco, sabe, o pastor e a pastora Dani nos deixam num ambiente tranquilo, abençoado, que a pessoa vê o seguinte, é crente, não pode falar de casamento, não é isso não. É ali que você tem que falar, ali que você vai aprender o certo. E muitas pessoas, pastor, que estão fazendo, que o senhor pode já completar comigo também. Tem pessoas que estão com problema no casamento e estão procurando quem? Um amigo do boteco. Estão procurando aquele amigo que está traindo. De vez de estar procurando a casa de Deus. Eu acho que assim, você tem que procurar referências para o teu casamento. Primeiro, Cristo é referência para o casamento. A Bíblia é referência. Aqui temos casais que são referência. Pastor Henrique, pastora Hélida, pastor Marcelo, pastora Rose, né? Nós temos pastor Valdinei, pastora Marinete, né? Nós temos vários pastores que são referência de vida, né? Porque viver a dois não é fácil, Luciano. Mas quer dizer uma coisa para você, como tem Cristo, se torna menos difícil. Amém. E lembra para nós, pastores, quem está lendo, qual que é que dia que vai ser o curso de casais? Dia 7 de março, terça-feira, às 19h30. Inclusive, quero desafiar você, querido. Dia 8 é o dia da mulher. Eita! Né? Traga aí um buquezinho de rosa, leve ela para jantar. Não precisa gastar muito, não. Os irmãos sabem o que eu quero dizer. Né? Amém. Pastor, voltando a falar daquilo da área que o senhor tem dado o curso ministrado, que é a parte da finança, que muitas vezes para as pessoas é o que também atrapalha no casamento, né? Certo. No casamento ali, ele atrapalha. E qual que é, sem dar muito spoiler do curso, senhor, qual que é a dica que o senhor dá para os casais estarem lidando com essa questão de finanças? Bem, primeiramente, Luciano, quando você casa, duas pessoas se tornam uma, né? Ou seja, as finanças de duas pessoas se tornam uma. A conta corrente é uma conta conjunto. A administração do recurso é junto. Acaba o individualismo, acaba que lá o meu salário eu vou pagar o aluguel e fazer a compra. O teu você vai pagar a luz e vai pagar o telefone. Acabou, não tem meu nem teu. Nós temos uma única conta. E para não ter crise é você fazer um planejamento financeiro. Ok? Sentar uma vez ao mês, colocar no papel seus custos fixos, seus custos variáveis e ver ali se vai sobrar alguma coisa para você poder investir, para você fazer um compromisso. Quando você tem as finanças ajustadas entre o casal, a possibilidade de dar erro é muito pequena. Pastor, e o senhor acha que nesse planejamento, vamos colocar um exemplo, um casal, o esposo, a esposa e mais 2 filhos. O senhor acha interessante já colocar as crianças para entenderem isso, já estarem junto nessa prática? Sim, é interessante, até assim, porque vai ter fases da vida dela que eles vão ter que aprender sobre dinheiro, vão ter que aprender sobre conta, né? Porque eles têm que entender que tudo tem um preço, Luciano. Quando o filho entende que tudo tem um preço, ele cresce disciplinado, ele não vai ter problema lá na frente. Diferente quando o filho não entende e ele quer, você vai lá e compra. Ah, pai, eu quero isso, tá aqui. Ah, pai, eu quero isso, tá aqui. E um dia que você fala não, você vai arrumar um rolo
Você nem imagina. Mas a criança tem que fazer parte do orçamento, fazer parte da história também. Para entender tudo que está acontecendo, claro. né? Então vamos lá. Pastor, e lembrando também mais nesse pedaço que todos os custos, tem também os custos assim, que surgem do nada, né? Tipo, às vezes um carro que deu um defeito, às vezes uma enfermidade na família. Lembrando também, se eu estiver errado, o senhor me corrige, que tem aquele detalhe, nós temos que agradar a nossa princesa também, né? Um manicure, né? Sim, o que a gente orienta muito aqui, Luciano, é o método 80-10-10, né? O que seria o 80-10-10? Você viver com 80% daquilo que você ganha, 10% você poupar para esses imprevistos que vão ocorrer, e 10% é claro que é do Senhor. Então quando você faz o planejamento ali, você consegue guardar esse 10%, você vai poder dar uma investida na patroa, você vai poder dar uma viajada com a família, você vai poder ter o recurso para suprir uma despesa inesperada, que às vezes acontece, né, de um remédio, de um veículo, de um reparo na casa. Por isso que é interessante você fazer o orçamento e viver naquilo que Deus possibilita. Eu dou um exemplo, né? Deus prometeu suprir a nossa necessidade, não os nossos desejos. Vá no mercado com 2 carrinhos. Num você coloca a necessidade, no outro você coloca o desejo. Depois você fala para mim qual que vai custar mais. Não é fácil não. Lembrando, pessoal, por que eu estou fazendo essas perguntas para o pastor Hernani? É aquilo que eu expliquei para vocês. Ele é especialista nessas duas áreas. Ele ministra os cultos de casais e ele ministra o curso de finanças. Então, são duas coisas que estão bem alinhadas. E, como eu falei, eu já vi muitas pessoas, já vi muitos parentes meus, muitos amigos pessoais, que romperam, né, por essa questão financeira, que acho que é uma das que mais arrebenta, né, pastor? Com certeza, Luciano. O adultério, que é um relacionamento extraconjugal, e as finanças. Sabe de uma coisa, né? Se a finança não vai bem em casa e você não tem Cristo, a chance de separar é muito grande. E quando nós não estamos eximos de ter uma situação financeira, de perder um emprego, de ficar um tempo parado. Mas quando isso acontece e você está junto, né, confessando, pregando, recebendo, ouvindo, você vai passar. É uma nuvem, a nuvem vem e vão. Agora, quando não tem, Luciano, acabou o dinheiro, acabou o amor. É isso que a gente escuta muito por aí. E assim, a gente fica até triste, né? Porque o dinheiro não poderia ser a balança de nos separar. E muitas das vezes também, né, pastor, quando a pessoa não tem Cristo e ela tá sem aquele recurso financeiro, ela acaba fazendo coisas erradas e listas para conseguir o recurso, né? Sim, a pressão é enorme, né? De ter que resolver a situação. Então, isso é complicado, querido. Eu quero falar uma coisa para você. Se você está passando uma situação financeira difícil, venha conosco, entregue sua vida ao Senhor, venha caminhar conosco, nós vamos ajudar você. Estou dizendo que não vamos pagar a tua conta, mas nós vamos te apresentar para aquele que pode pagar a tua conta. Amém. Que eu creio assim, que quando você começa a entender de Cristo, começa a andar, quando ele vai te dando a clareza para você, igual aquilo que o pastor falou, vai vir a nuvem, vai vir o deserto, mas você vai ter suporte para atravessar aquilo, esperar passar aquilo, vai ter conselhos, vai ter ajuda, né? E como o pastor falou, ele vai te dar os caminhos certinhos para você atravessar. Pastor, uma palavra que define família para o senhor. A palavra que define família. Eu acho que é um bem precioso. Bem precioso. Uma palavra, agora não sei se eu vou deixar o senhor vermelho, com vergonha ou bravo comigo. Uma palavra de carinho para sua esposa. Ela deve estar online. Ela está online. Ô, Daniela. Falar da Daniela não é fácil, não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu te amo, tá? Pastor ficou vermelho para quem não percebeu aqui. Pastor, mais um detalhezinho, nós estamos encerrando, você deve ter algum compromisso. O senhor, como tem filhos adolescentes, e essa pergunta, toda vez que eu coloco o nome de alguém para nós fazermos entrevista, essa pergunta eu faço para mim primeiro, antes de fazer para a pessoa, porque eu também tenho filhos adolescentes. Hoje, para os jovens, o que o senhor falaria? Uma palavra, hoje, oportunidade, tem um monte de uma palavra para os jovens. Eu acho que há tempo para todas as coisas, certo? O próprio
lá em Provérbios, lá em Eclesiastes capítulo 3, fala sobre isso, né? Tempo de chorar, tempo de sofrer, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher. Eu acredito assim, as coisas vão acontecer no tempo certo. Respeite o tempo. Respeitando o tempo, as coisas vão dar certo. Tem gente que não respeita o tempo. O que eu quero dizer com isso, Luciano? Quero dizer que hoje, às vezes, né, pessoas novas, aí, 12, 13, 14 anos, já querem ter um namorado. Aí no mundo é fato. Né? Graças a Deus nós temos uma igreja que ensina sobre a corte. Né? E você que quer aprender sobre um pouco de corte, vem para cá, vem conhecer conosco. Isso que o pastor falou realmente tem sido perigoso aí fora, né? Os grupos, né, de escola e tudo. Na nossa época era o quê? Se pegava na mão, nossa, já tava ótimo. Hoje não, hoje a gurizada 12 anos que ele tá namorando, já estão grávidos. Perdeu um namoradinho que é o contato, acho que o mundo acabou, que vou se matar, que tudo. Mas por que isso? Porque às vezes estão fora, não tem uma base. Né? Às vezes não é nem culpa dos pais, às vezes o pai tem que trabalhar, deu sustento, e a criança devia estar estudando, igual o pastor falou, tá aí largada. Né? Porque eu lembro naquela época, se a gente não fizesse as tarefas de casa, os pais corrigiam. Só que hoje também, dependendo de onde você está, você não pode nem corrigir o filho, porque tem direito de ser do quê? Você não pode dar uma palmadinha, você não pode. Pô, eu creio que o pastor também deve ter ficado muito tempo de castigo atrás da porta, em milho, em tampinha de garrafa. Na época, a gente podia falar que era doído, mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que cansou de pegar ali no bar do seu Zé, ali jogando fliperama, com um bando de dinheiro. Vai para casa, você não fez a tarefa, não fez. Entendeu? Que nos tornou o que somos hoje. Amém? Amém. Pastor, a última para finalizar, reforça aquele convite do culto pra gente. Ok, dia 7 de março, 19h30, eu convido você que está me ouvindo, está passando por alguma luta no casamento, ou casamento normal, a vir aqui no Jardim Eldorado, na rua Francisco José Abrão, 686, a ouvir uma palavra diretamente do trono do Senhor. Creio que o seu casamento vai ser edificado. Se estiver em crise, estiver passando por alguma luta, venha também orar. Ah, mas ele não quer vir, venha só você. Vamos orar, vamos orientar você e tudo vai dar certo. Amém? Antes de terminar, o pastor falou interessante, não estava combinado nada de venha sozinho. Eu lembro uma vez que minha esposa não estava bem, ela estava internada, e eu vim sozinho, fiquei lá no cantinho. Cara, foi uma benção. E eu pude sentir algo precioso, e parece que eu queria pegar muito mais daquilo para levar para ela, para dar um conforto, que ela estava internada, e realmente, o cônjuge não veio, não pode vir, venha receber. Porque às vezes, né, Luciano, alguns fatos, né, os impedem de estar aqui, né? Exemplo, o trabalho. Ah, o marido está trabalhando, a esposa pode vir. Você está entendendo? Porque de repente naquele dia Deus vai falar no coração dela algo, né? Agora, o que não pode é estar lá, não querer vir, estar emburrado, não sei o que e tal. Não, venha. Venha que vai dar tudo certo. E deixa eu falar uma coisa para você, Luciano, você não está sabendo não. Mas maio nós vamos ter uma conferência de casais poderosa. Violenta. Eita glória. Vai ser aqui no Jardim Eldorado, querido. Se preparem, serão 250 casais incendiados pela glória do Senhor. Serão palavras ministradas que eu vou falar uma coisa para você. Em breve você vai ter mais detalhes. Eita glória. Pessoal, então eu quero agradecer a cada um que esteve na live, a cada um que vai compartilhar essa live depois. Eu quero agradecer imensamente ao pastor Hernani, que cedeu o seu tempo, compartilhou um pouquinho conosco. Reforço a você, se você tem alguma pergunta, pode mandar depois, eu vou transmitir ao pastor. Se for pra gente, a gente vai transmitir. Se você estiver precisando de uma oração ou algo assim, pode estar pedindo. Eu sou líder de célula, o Felipe também, o pastor está ali, nós vamos estar orando por você, vamos estar fazendo tudo possível para que o Espírito Santo de Deus chegue até você, te dê um acalento, te pegue no colo, e as portas do nosso templo, da nossa igreja, estão abertas a receber você. Lembrando, culto às 8 da manhã e à tarde às 18 horas. Amém? Antes de terminar, vou pedir para o pastor estar orando pela gente, pastor. Amém. Luciano, foi um prazer estar com você, com o Felipe aí, com todos os ouvintes, né? Espero ter contribuído um pouco aí para o crescimento e conhecimento de vocês. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento que nós estamos aqui, juntamente com o Luciano, com o Felipe. Nós abençoamos a casa deles, a Deus Apoliano, a esposa do Luciano, sua casa, a Deise, esposa do Felipe. Assim também como nós abençoamos, Deus, aqueles que têm nos ouvido neste momento. Que a bênção possa alcançá-los, que a graça do Senhor, o favor imerecido, possa alcançá-los. Abençoamos esse projeto, que é um projeto do podcast do Lu,
que possa alcançar muitas almas para o Senhor. Aleluia. Ó Deus, dê a ele sabedoria, Em nome de dê a ele discernimento a cada dia nesse projeto. Sim, Ele possa alcançar aquilo que está no desejo do coração dele. Aleluia. Nós abençoamos cada um Em nome de em nome de Jesus. Amém? Ainda, irmãos, o pastor falou algo poderoso. Semana que vem estaremos no interior. Será lá com o pastor Rosângelo em Sidrolândia. Estaremos lá com ele. Pastor, aquele abraço. Já já estamos aí. Forte Fique abraço. com Deus. Tchau, tchau. Fechou?